Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre equações de segundo grau. Vamos revisar. Lembre-se que eu já tinha explicado para vocês que toda equação de segundo grau se apresenta dessa forma, né? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a fórmula, né, da equação do segundo grau. Deixa eu marcar aqui, pronto. Essa é a fórmula da equação de segundo grau, tudo bem? Então, vocês... volta bem aqui, gente, desculpa. Essa é a fórmula da equação de segundo grau. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Nós sabemos que o único termo da equação do segundo grau que não pode ser igual a zero é o coeficiente A, que acompanha x2. Porque ao momento que aqui for zero, aqui vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai passar a ser uma equação do primeiro grau. E não é isso que nós estamos estudando, tudo bem? Lembre-se que nós também falamos que tudo que acompanha x2 é chamado de coeficiente A. Tudo que acompanha o x é o coeficiente B, e tudo que não tem o x é o termo independente, chamado de coeficiente C. Lembramos que nós também na aula passada estudamos o que seria a equação completa, é quando apresenta os três coeficientes, e as equações incompletas é quando falta o termo B, o termo C ou os dois, mas nunca se falta o termo A, o coeficiente A. Tudo bem? Continuando. Depois eu falei para vocês sobre o discriminante. O discriminante é que vai determinar para nós quantas raízes vai ter a equação. O discriminante é calculado com esta fórmula aqui, né? Onde a gente lê essa figura se chama delta, é uma letra grega, então fica delta igual a B2 menos 4AC. Nós estudamos que quando esse delta der um número positivo lá no final, utilizar, lembre-se que B2 menos 4AC, aqui você vai substituir pelo valor dos coeficientes, que é a primeira coisa que você faz na equação. Se você encontrar um delta maior do que zero, quer dizer um delta positivo, você já sabe que esta equação vai ter duas raízes reais diferentes. Se você encontrar um delta igual a zero, você sabe que a equação terá duas raízes reais iguais. Mas no cálculo você só precisa calcular uma vez a raiz, porque elas são iguais, não é isso? E depois, se eu encontrar um delta negativo, isso quer dizer um delta menor do que zero, você já sabe que a equação não vai possuir raiz real. Tudo isso nós estudamos na aula passada, então nós já sabemos resolver metade da equação. O que nós queremos propor hoje para a nossa aula é que você possa utilizar o método que vai mostrar os valores da equação de segundo grau. Os valores da solução da equação de segundo grau. Como encontrar essa solução? Para isso, nós precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara. É através da fórmula de Bhaskara que você permite obter os valores das raízes, que será a solução da equação. A fórmula de Bhaskara ela é apresentada dessa maneira aqui para nós, né? Ó, tá aqui a fórmula de Bhaskara, onde a gente diz que é x é a raiz, né, da equação, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui você vai só substituir pelos valores, os valores do coeficiente b, o valor de delta, que você já tem calculado anteriormente, você só vai botar o valor aqui, e 2 vezes o valor do coeficiente a, certo? Quero chamar a atenção para você para isso. Olha, aqui note-se que nós temos mais ou menos. Isso quer dizer que eu posso ter duas raízes. Então, quando o delta for maior do que zero, positivo, você vai ter que calcular duas raízes, né? Então, você vai ter que calcular a raiz 1 e a raiz 2. A raiz 1 é menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Já a segunda raiz é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Só há essa modificação, certo? Então, veja bem, quando o delta for maior do que zero, positivo, você vai ter que calcular a raiz 1 e depois vai ter que calcular a raiz 2. Se o delta é igual a zero, você já sabe que ele possui duas raízes reais iguais, você pode calcular só apenas x1, porque se você calcular x2, vai dar o mesmo resultado. Então não há necessidade, é perda de tempo. E quando o delta é menor do que zero, você não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. Anota aí. Quando o delta é menor do que zero, isto é, quando o delta é negativo, não há necessidade de utilizar a fórmula de Bhaskara, porque a equação de segundo grau não possui raiz real. Ok? Vamos ao exemplo.
Nós temos a equação de segundo grau, x2 menos 6x menos 16 igual a zero. Primeira coisa que nós fazemos é você anotar os valores dos coeficientes. Através desses valores, você vai poder desenvolver o discriminante e depois a fórmula de Bhaskara. O discriminante, aí você anota a fórmula do discriminante para aprender. B2 menos 4AC. Substitui. Aqui nós botamos aqui o B é negativo. Eu botei em parênteses para que você possa lembrar que na potenciação, além da multiplicação do número por ele mesmo, você tem que fazer o jogo de sinal. Então, 6 vezes 6 é 36, menos por menos é mais. Então, mais 36. Aqui eu botei o menos 16 que é negativo entre parênteses. Então, eu faço o jogo de sinal. Multiplica. Deu 64, menos por mais é menos, por menos é mais. Aqui eu somei, deu 100. Então, o valor do delta, certo? Delta é igual a 100. É um número positivo, então eu vou ter duas raízes reais. Aí eu passo a aplicar a fórmula de Bhaskara. Anota a fórmula de Bhaskara. Como eu vou ter duas raízes reais, eu vou ter que calcular x1 e x2. Então, aqui, eu preparei a fórmula de Bhaskara substituindo. Né? Veja o seguinte. Aqui era menos b. Mas aqui, o valor do coeficiente B é menos 6. Então, tem dois menos. O menos da fórmula e o menos que acompanha o número. Por isso que vai ficar dessa maneira. Menos, aí eu botei o parênteses, menos 6, porque aqui eu vou ter que fazer jogo de sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é o delta, né? 100. E 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, ficou menos por menos, ficou 6. Mais ou menos raiz quadrada de 100 sobre 2. Aí vai ficar assim, x1. Vamos separar agora. Você nota que até aqui era mais ou menos, né? Ó, mais ou menos. Como eu preciso separar, aí agora eu vou calcular x1 e x2. x1 é 6 mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, fica 6 mais 100 sobre 2. Aqui, extrai a raiz, né? Aqui de 100 é 10. Então, 6 mais 10 é 16. Dividido por 2, eu achei 8. Aqui é a primeira raiz da equação. Depois eu passo a calcular quem é a segunda raiz, que a única modificação é que aqui vai ser menos. Então, 6 menos raiz de 100 sobre 2. Aqui nós temos 6 menos 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10, mas lá é menos. Aqui você lembra que você tem que subtrair e dar o sinal do maior. Então, o sinal do maior é do menos, então menos 4. Dividido por 2. Divide e faz jogo de sinal. 4 dividido por 2 é 2, menos por mais é menos. Então, a raiz da solução, a solução da equação de segundo grau é as raízes menos 2 e 8. Ok? Assim você vai fazer todo o processo. Lembre-se, o delta é que determina quantas raízes tem a equação. Se o delta é maior do que zero, isto é positivo, nós temos que calcular a primeira raiz, a x1 e a x2. Quando o delta é igual a zero, só precisa calcular apenas x1. Então você pode utilizar ou x igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, ou a fórmula da x2. Você escolhe, mas o resultado é o mesmo. Quando o delta é menor do que zero, negativo, não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara, porque não há raiz real da equação de segundo grau. E agora é com vocês. Estude novamente o assunto, assista aos vídeos colocados anteriormente sobre o assunto. Todos aqueles vídeos que eu coloquei sobre a equação de segundo grau anteriormente, é importante você revisar porque ele ajuda você a fixar melhor o assunto. E faça as atividades propostas e entregue até a próxima terça-feira. Bons estudos e até a nossa próxima aula.